Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje temos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Estilo Pessoal, baseada na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 15 a 17, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando diz o seguinte: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O apóstolo Paulo escreve essa carta aqui aos Gálatas, e essa passagem aqui que está no capítulo 1, já chegando no finalzinho do capítulo, quando ele fala assim: aprove a Deus desde o ventre da minha mãe, me separou. Irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui o seguinte, que ele, desde o ventre da mãe dele, antes dele nascer, Deus já havia determinado uma função para ele. E que função o apóstolo Paulo iria realizar na vida? Ele seria o maior autor do Novo Testamento e o maior evangelista e pregador missionário que já houve na história da humanidade e na história da igreja. Nem mesmo Billy Graham, que percorreu a maior parte de todos os países do mundo, ou talvez, isso eu nem posso dizer com toda certeza, talvez ele esteve em todos os países do mundo, ou em sua maior parte, jamais ele pregou e ganhou tantas almas como o apóstolo Paulo ganhou. Porque o apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e escolhido por Deus, como ele fala aqui no versículo 15, que ele também seria o grande autor do Novo Testamento. Ah, pastor, quer dizer então que somente Paulo é que prestava? Não, mas que ele foi uma pessoa realmente usada por Deus para que ele pudesse trazer aquilo que Deus tinha para falar conosco, através da inspiração do Espírito Santo, e através disso ele pôde escrever todas as suas cartas pastorais e suas cartas gerais para todas as pessoas, inclusive para nós hoje, né? E então ele fala no versículo 16 que ele revela, Jesus Cristo revelou a ele que pregasse entre os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os não judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. E ele ainda fala que ele nem consultou a carne nem o sangue, e ele nem voltou a ter de novo contato com os apóstolos. Antes ele volta para a Arábia e para Damasco. Lá em Damasco ocorre aquela cena onde o apóstolo Paulo ele fica cego. Barnabé leva ele, toma o apóstolo Paulo pela sua mão e leva ele junto dos outros apóstolos, e ali ele fala de toda a experiência que o apóstolo Paulo teve com Jesus Cristo, e ali Paulo, que até então era chamado de Saulo, se converte. Ele não tem o nome dele mudado, apenas simplesmente o nome dele passa a ser chamado de Paulo, porque era a versão grega de Saulo. Se você se chama Davi, você vai para os Estados Unidos, se chama de David. Se você se chama Guilherme, lá se chama de William, Maria, Mary e assim sucessivamente. Bom, mas a nossa lição, ela traz aqui algo com o título de estilo pessoal. E o que seria estilo pessoal? Bom, segundo o Google ele nos dá a seguinte definição do que é estilo pessoal. Para começar, vale lembrar que estilo pessoal, por definição, é algo autêntico à pessoa, que comunica visualmente, através de suas roupas, personalidades e gosto. Ou pelo menos, ele é estabelecido dessa maneira. Pastor, dá para trocar em miúdos? Dá para falar português mais claro? Sim. O estilo pessoal é aquela maneira peculiar, única de cada pessoa. As pessoas que tocam instrumentos musicais, você que toca instrumento musical e está ouvindo o que eu estou falando, você percebe a maneira como duas pessoas tocam o mesmo instrumento e a mesma música. Se nós pegarmos aqui o João e o José e botar os dois para tocar violão, a mesma música, sem você ver, somente ouvindo, você consegue perceber quando que é o João que está tocando, quando que é o José que está tocando. Por quê? Porque tem uma maneira, tem um estilo, tem uma pegada.
Quando vai a Maria e a Joana fazer um bolo, e você pega o bolo da Maria e o bolo da Joana, você consegue perceber. Porque são estilos que as pessoas têm, são a maneira como a pessoa age. Tem pessoa que ela é mais dinâmica, tem pessoa que ela é mais introvertida, tem pessoa que ela é mais extrovertida, tem pessoa que ela é mais didática, tem pessoa que fala mais, fala menos, dá uma explicação mais sucinta, a outra dá mais aprofundada. Então, assim, as pessoas todas são diferentes. Deus, ele é tão perfeito na sua criação que ele não fez nem essa impressão digital da sua mão esquerda ser igual à sua impressão digital da sua mão direita do mesmo dedo. Deus, ele é tão magnífico e tão grandioso que ele nos fez com essas diferenças. E ainda existem teorias aí que falam que do nada tudo se fez e houve uma grande explosão, né? Você tem que ter mais fé para acreditar nessas teorias do que acreditar que um Deus que é eterno, que sempre existiu, nos criou a partir da simples vontade e ação dele. Tem que ter mais fé para acreditar que do nada houve tudo do que de um Deus que já havia, né? Que sempre houve. Já havia não, desculpa, que sempre houve. Então, o estilo pessoal, ele é algo comum nas pessoas. Bom, quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, há uma análise que a gente pode fazer ali, que o apóstolo Paulo, ele tira 3 coisas daquela parte daquela carta. A primeira é que ele fala aos Tessalonicenses que eles devem crescer em santificação. A segunda é que os Tessalonicenses devem cuidar dos seus próprios negócios, seguir a sua vida, cuidar daquilo que eles devem fazer. E terceiro, eles devem dar um bom testemunho. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Deus, ele fala com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreve a carta dele aos Gálatas, e ele fala no versículo 5 o seguinte: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Irmãos, assim como Deus chamou Paulo, Deus chama a sua vida também. Assim como Deus separou Paulo, ele separou você também. Assim como Deus escolheu Paulo, ele escolheu você também. Pastor, quer dizer que eu vou ser o maior autor da próxima Bíblia? Não. Quero dizer o seguinte, que Deus te chamou para uma obra que você deve executar. Como assim, pastor? Deus chamou você para uma obra a qual você tem a responsabilidade e o dever e o compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, de executar. E que obra é essa, pastor? É a obra que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e vai te capacitar para isso. Eu costumo dizer o seguinte, que não existe pessoa que não tem aptidão nem dom. Existe pessoa que tem aptidão e dom, mas está no lugar errado, fazendo a coisa errada, no lugar errado, para as pessoas erradas. Fato. Isso é um fato. Quer ver um exemplo simples e dinâmico disso? Quantos professores você teve em sua vida? Se você for como eu, você teve dezenas, né? Porque eu estudei em várias escolas. Quantos professores você teve em sua vida? Todos os seus professores eram bons? Não, né? Tem uns que não eram. Tem uns que parece que dar aula para eles era um fardo. Parece que dar aula para eles é porque eles já tinham batido um monte de portas e não tinham conseguido aula. E às vezes é mesmo. Às vezes é mesmo. Mas quantos professores bons você teve? Eu tive uma experiência na minha vida muito bacana e muito interessante. Quando a gente a escola dividia em primário, ginásio e ensino médio, no ginásio, antigo ginásio, né, na 8ª série, o que hoje seria mais ou menos aí o 9º ano, eu fui aluno da minha tia, a irmã da minha mãe, e ela era professora de matemática. Nessa época em que eu fui aluno da minha tia, eu era o único crente da sala, minha mãe trabalhava a um quarteirão da escola que eu estudava, e eu tinha que dar um bom testemunho, e eu era aluno de quem? Da minha tia, irmã da minha mãe. Então,
Se eu aprontasse alguma coisa na sala de aula, quem vocês acham que era a primeira pessoa a saber que eu tinha aprontado? Era a diretora? Não, era a minha mãe. Tanto que eu me lembro que, certa ocasião, eu não me lembro o que foi que aconteceu, eu só me lembro que eu passei mal na escola, passei muito mal, desmaiei, fui para a sala da diretora, rapidinho, minha mãe chegou lá. E olha que não existia WhatsApp, não tinha nada disso não, tá, irmãos? Era no telefone normal mesmo. E aí a escola ligou para minha mãe rapidinho largou o trabalho, mas também é um quarteirão, né? Largou o trabalho, foi lá correndo e foi lá ver o que tinha acontecido com o filho dela. Irmãos, eu fui aluno da minha tia e ela é uma excelente professora. Não é porque minha tia não, é porque é excelente professora mesmo. E ela me ensinou a gostar de matemática. Então ela nasceu para ser professora e foi no decorrer da sua vida, hoje ela aposentou, ela foi uma excelente professora. Mas tem professor, tem profissionais que fazem o trabalho, mas não são bons, não são realmente dedicados para isso. Eles não têm uma paixão para aquilo. Ou às vezes eles fazem determinada função, mas às vezes em outro ambiente eles trabalhariam melhor. Você pode pegar, por exemplo, um confeiteiro, de repente ele não vai trabalhar bem em uma padaria, mas ele pode trabalhar bem em um supermercado que vai dar mais recursos para ele. Você pode pegar um cozinheiro, ele pode não trabalhar bem em um tipo de restaurante de comida self-service, mas ele pode trabalhar numa steakhouse que faz um tipo de comida à la carte, que a gente fala, né, de porções. Então, cada pessoa tem uma paixão. Na escola bíblica dominical, você pega uma pessoa que nasceu para dar aula para criança, gosta de dar aula para criança, tem chamado para dar aula para criança. Aí você pega essa pessoa e tenta dar aula para a terceira idade. Não vai funcionar. Você pega uma pessoa que cuida do berçário, tem um prazer e zelo pelo berçário. Na Igreja Batista de Inglesa, nós temos a irmã Rosimeira, esposa do irmão Silvio. A irmã Rose, irmãos, ela tem uma excelência no berçário que eu conheço pouquíssimas pessoas que têm. E ela trabalha no berçário desde a sua adolescência, né? Então, ela é uma pessoa que, se você tirar ela do berçário e colocar ela para dar aula para adolescente, talvez não vai ser tão bom quanto ela atua no berçário. Vocês estão entendendo? Então, há uma paixão, né? Podemos dizer que há uma paixão pelaquilo que você exerce. Paulo tinha essa paixão. Paulo tinha paixão em viajar, em pregar o evangelho, em ser evangelista, em viajar para vários locais, sempre acompanhado, às vezes mesmo com o companheiro, não importa quem fosse, ele estava lá pregando, ele tinha prazer, ele tinha paixão, ele gostava disso. Ele ia em vários locais, chegava nas sinagogas, falava de Jesus Cristo, falava do amor de Deus, falava do poder de Deus, falava de tudo aquilo que Deus tinha, de tudo aquilo que Deus era, de tudo aquilo que Deus podia fazer. E o apóstolo Paulo tinha essa capacidade. Se você for procurar a definição de paixão, ela fala assim: sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema. Irmãos, um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento. Olha só, você pega uma pessoa que tem uma vocação, que tem um chamado, que tem uma paixão para realizar uma determinada tarefa. Irmão, você pega essa pessoa e tira ela do que ela é e coloca ela em outro local, você está, como diz aqui em mim, né? Você está matando essa pessoa, você está apertando ela, você está complicando. Como diz aqui o povo mineiro, você está quebrando ela. O povo fala assim: aí você me quebra quando você faz isso, né? Aí você quebra a pessoa com isso. Já pensou você pegar um pastor que tem um chamado missionário e botar ele dentro de um gabinete para ele ser um conselheiro, para ele simplesmente aconselhar? Você já pensou você pegar um pastor que ele tem uma vocação de apacentar a igreja, de ser aquele conselheiro e colocar ele para um grande desafio missionário? Ele vai lá, ele vai se esforçar, mas o negócio não vai fluir. Ele é um mau pastor? Não. Ele só é a pessoa errada no lugar errado. Só isso. Não é nada. Pega Paulo e troca de lugar com João. E
põe Paulo lá em Patmos. Acho que Paulo endoidava com uma semana. Se é que ia levar isso tudo. E pega João, que ficou isolado lá em Patmos, e coloca ele viajando no mar Mediterrâneo, pregando e falando de Jesus Cristo. Pega Pedro, eu adoro Pedro, Pedro é bacana demais. Pega Pedro com aquela maneira enérgica dele, né, de falar, de impulsividade dele, e põe Pedro para ele ficar sentadinho, só esperando as pessoas chegarem para ele. Pedro endoida, irmãos. Pedro fica equivocado, ele fica assim, agoniado, como lá na Bahia, né? Fulano fica agoniado, porque não é o chamado dele, não é a vocação dele, não é a paixão dele. Nós, cristãos, como o apóstolo Paulo fala na carta dele aos Gálatas, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, eu posso transformar esse versículo para a minha vida, mas quando aprove a Deus desde o ventre da minha mãe, da mãe do Igor, me separou e me chamou pela sua graça. Chamou João, Pedro, Tiago no barquinho, Joana, Maria, não importa quem seja. Deus chamou você para uma tarefa. Um dos livros mais vendidos, mais lidos, mais estudados no meio evangélico, até poucos anos atrás, né? E até hoje se estuda muito ele, é o livro do pastor Rick Warren, quando ele escreve lá Uma Vida com Propósitos. E nesse livro, né, Uma Vida com Propósito, é um livro que você lê ele 40 dias, todo dia você lê uma página, né, um trecho do livro, e esse livro ele vai dando lições e ensinamentos para nós. Mas quando você lê lá, uma das perguntas que é feita, que o pastor faz para o leitor, é o seguinte: o que você veio fazer aqui? Qual a sua função no mundo? Qual foi o projeto de Deus para a sua vida? Será que você veio aqui ao mundo só para você nascer, crescer, se casar, reproduzir, trabalhar e morrer? Só isso? Mais nada? Será que você não vai fazer mais nada? Eu tenho certeza que não. Eu tenho plena certeza absoluta que Deus tem um propósito muito maior na sua vida do que simplesmente isso. Só que você tem que enxergar essa função, esse propósito. Você tem que ouvir da parte de Deus, abrir bem os ouvidos, abrir bem os olhos para você ver, abrir bem os ouvidos para você ouvir, para você observar aquilo que Deus está falando com você. Irmãos, hoje, com todos os recursos que nós temos hoje em nossas mãos, com toda a tecnologia disponível que há anos atrás não tinha, com toda a acessibilidade e comunicação que nós temos hoje, você, no local mais distante que seja, se você tiver um telefone conectado à internet, você pode fazer uma live, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um sermão. E pela ação da conexão da internet, esse sermão que você fez lá no interior, ou como diz um colega meu, lá onde Judas já chegou, porque ele já perdeu as botas de Judas já ficou para trás há muito tempo. E aí, através da internet, o seu sermão pode chegar do outro lado do mundo. Pessoas que você nunca irá conhecer, ouviu aquilo que você falou. E será que você, com tudo isso que Deus te possibilita fazer, você não vai fazer nada? Você não vai fazer absolutamente nada? Como eu falei, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses a primeira coisa: cresçam em santificação. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação, ela é gerada a partir da salvação. A pessoa entrega a vida a Cristo, a vida que ele entregou a Cristo, agora ele vai buscar a santidade,
E esse processo é chamado de santificação e ele dura até o último dia das nossas vidas. E nesse processo da santificação é um momento onde você cada dia mais busca a Deus, você cada dia mais busca conhecer a Deus, busca conhecer de Deus, busca estar em comunhão com Deus, através da leitura bíblica, através da oração, através do jejum, da ida à igreja, do bom testemunho, da comunhão dos santos, da comunhão com os irmãos, de tudo aquilo que você faz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa buscar a santificação. Tem uma historinha que ela é assim. Dizem que em uma cidade tinha um homem que ele possuía 2 cachorros, um cachorro branco e um cachorro preto. E esse homem sempre colocava os cachorros para brigar um com o outro, e sempre no cachorro que o homem apostava, ganhava. Volta e meia apostava no preto, o preto ganhava. Volta e meia apostava no branco, o branco ganhava. Voltava no preto, ganhava. Voltava no branco, ganhava. O preto ganhava. Até que um dia um jovem ficou intrigado e pensou assim: por que sempre o cachorro que o homem aposta ganha? E aí ele foi lá e se escondeu na casa do homem e ficou observando o que esse homem fazia. Então ele descobriu qual era o pulo do gato que esse homem fazia para sempre que o cachorro dele brigar, ganhar. Quando ele queria que o cachorro branco ganhasse, ele dava comida para o cachorro branco, e o cachorro preto passava fome. Aí ele passava 3, 4 dias com fome. O que acontecia? Na hora da briga, um cachorro que estava cheio, satisfeito, forte, vistoso, tinha mais força para encarar um cachorro que estava fraco, debilitado e frágil. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual cachorro que você está alimentando hoje? Você alimenta o cachorro da santificação ou você alimenta o cachorro da carne? Da promiscuidade, da lascívia, do ciúme, do palavrão, das coisas erradas, do roubo? Ou você prefere alimentar o cachorro da santificação, da leitura bíblica, da oração, do jejum, do bom testemunho, da comunhão dos santos, da comunhão com a igreja, da participação da ceia e por aí vai? Irmãos, é muito sério isso. É extremamente sério. A santificação é algo que nós temos buscado, que temos que buscar em nossa vida. Segundo, irmãos, como o apóstolo Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, cuidem dos seus negócios. Tem um ditado que diz o seguinte: agora eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida tem um monte de gente cuidando. Irmãos, tem gente aí que ele nem vive a vida dele, ele está observando a vida dos outros. E hoje, através das redes sociais, os seguidores, né? Eu quero ter seguidor, você pode se inscrever no meu canal, eu vou ficar feliz da vida. Mas aí, né, a gente tem que também falar a verdade. Pessoas que estão aí seguindo os outros, porque querem, tem a pessoa como ídolo, como uma pessoa de referência. Então, esses seguidores acabam imitando essas pessoas, fazendo o que elas fazem, falando o que elas falam, vestindo o que elas vestem, cortando o cabelo do jeito que eles cortam, pintando o cabelo como eles pintam, fazendo tatuagem e por aí vai. O que o ídolo faz, aquelas pessoas que estão idolatrando ele, estão querendo fazer do jeito dele, está fazendo também. E com isso, eles não estão cuidando da vida. Por quê? Porque eles estão observando a vida dos outros. Está observando o que o outro faz. Ah, o outro foi para a praia tal, então nós vamos para a praia tal. Ah, o outro foi para a roça tal, então nós vamos para a roça tal. Ah, o outro comprou o carro tal. Opa, eu quero comprar o carro de fulano. Diz que um youtuber famoso uma vez na vida aí, parece que um dia um youtuber famoso, ele fez um comentário de uma determinada marca de carro, e aí parece que a marca de carro
deu de presente para ele um carro, porque a partir daí as vendas dessa marca começou a aumentar, porque esse camarada foi e deu, falou alguma coisa a respeito da marca, lá não sei o que foi que ele falou. Irmãos, olha só, uma pessoa pegou e deu uma opinião, um monte de gente vai seguindo. Quer dizer, foi bom para ele, mas será que foi bom para os outros? Então nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. É algo muito sério. A gente tem que cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que nós fazemos. Terceiro que o apóstolo Paulo ensina, um bom testemunho. Irmãos, um bom testemunho, ele fala mais do que um sermão extremamente rebuscado, cheio de teologia, cheio de conteúdo, com bastante informação. O pastor pode subir com o seu melhor terno, levar aquele camalhaço de Bíblia assim, e estudar o hebraico, o grego, o aramaico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e pronto. Mas se quando o pregador desce do púlpito e lá fora ele fala palavrão, ele faz gesto obsceno, ele briga com a esposa, ele não respeita os filhos não respeitam ele, a casa do cara é um campo de guerra, ele dá calote na cidade, é igual a fulano, fulano não apaga nem a luz para dormir, não vem para fulano que não apaga nem a luz para dormir. Irmãos, ele não dá testemunho. Então não adianta ele ser o grande pregador se ele não dá testemunho. O testemunho é algo impactante, porque você vai ver o que a pessoa faz e aí você vai falar assim, eu queria ser como fulano. Eu queria ser como Beltrano. Poxa, eu queria ter aquele casamento. Eu queria que meus filhos fossem assim. Eu queria ter essa moralidade na minha vida. Eu queria ter essa calma, essa leveza. Eu queria saber fazer isso, eu queria viver como ele vive, me alegrar nas pequenas coisas. Então é algo que nós devemos pensar e analisar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, que veio da cidade de Tarso, uma pequena cidade, uma cidade pequena, né, onde não tinha grande significância, mas que ela era realmente assim, aonde Deus escolheu ele para estar. A cidade de Tarso, por exemplo, é uma cidade que está localizada hoje na Turquia, na região da histórica da Cilícia. Algo muito importante ali, Tarso era reconhecida por fazer tendas, por isso que o apóstolo Paulo era um fazedor de tendas, mas era uma cidade que, se a gente for comparar com os dias de hoje, é uma cidade até pequena. Olha São Paulo aí, Belo Horizonte, Salvador, Rio, cidade pequena. É igual a Wittenberg, onde onde Lutero afixou as 95 teses. Wittenberg era pequenininha, mas olha a significância que ela teve durante a Reforma Protestante. Então, irmãos, é algo que nós precisamos entender, que um bom testemunho, ele pode impactar vidas e pode realizar grandes coisas em nossas vidas. Para terminar, eu gostaria de ler a seguinte passagem aqui, o seguinte parágrafo na nossa revista. Pensar no estilo pessoal é entender o nosso jeito de ser e de agir no mundo, e não somente na igreja, reconhecendo que Deus desperta em nós a paixão que pode ser dirigida a pessoas de qualquer lugar. Irmãos, nós temos o nosso estilo, a maneira de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você vai fazer de uma maneira mais dinâmica, o outro vai fazer de uma maneira mais quieta, você vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Você é bom para atuar com tal faixa etária, fulano é bom para atuar com tal faixa etária, o outro para tal faixa etária, e assim por aí vai. Mas nunca esquecendo que Deus nos separou para uma grande obra. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, e que em nome de Jesus possamos cada dia mais crer no teu poder, no teu agir, no teu manifestar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja a cada dia. Nos vemos no próximo vídeo. Já se inscreve no nosso canal, não se esquece de dar um joinha, para dar um like no nosso vídeo. Ajuda muito o crescimento do canal, é muito bom para nós. Não perca nenhum dos nossos conteúdos. E aí, nos vemos no próximo vídeo. Você já está preparado? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.